Este vídeo apresenta somente fatos confirmados em documentos oficiais e reportagens de grandes órgãos de imprensa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, SSP-PR, e a Polícia Civil do Paraná, Leandro sumiu no dia 15 de fevereiro de 1992, aos 7 anos de idade, em um show realizado na praia central da cidade Guaratuba, litoral do Paraná. Na época, o desaparecimento dele ocorreu em um contexto de uma série de desaparecimentos de crianças no estado. O caso dele era um entre vários investigados pelo Serviço Oficial de Crianças Desaparecidas. Imediatamente após o sumiço, foram realizadas buscas e investigações, mas não surgiram indícios conclusivos sobre o paradeiro de Leandro. O inquérito relativo ao seu desaparecimento acabou não sendo concluído. Em janeiro de 1993, cerca de um ano depois do desaparecimento, uma ossada foi encontrada em área de mata, em Guaratuba, junto com uma cueca infantil e chinelos. A família chegou a identificá-los como pertencentes a Leandro. No entanto, a perícia da época descartou que aquela ossada era dele. Os exames concluíram que se tratava de uma ossada feminina. Logo, a hipótese de que a ossada era de Leandro foi abandonada. Com isso, o desaparecimento permaneceu sem solução por décadas. A família não teve confirmação de muitos dados, e o caso entrou no rol de desaparecidos não solucionados no estado. Após o desaparecimento de Leandro, a Polícia Civil do Estado do Paraná e a Secretaria de Segurança Pública do Paraná deram continuidade às buscas ao longo dos meses seguintes. As diligências incluíram varreduras em áreas de mata, coleta de depoimentos de testemunhas presentes no evento da praia e verificações em possíveis rotas de deslocamento infantil. Documentos oficiais apontam que, mesmo com essas medidas, não foram localizados vestígios materiais que permitissem traçar a trajetória exata percorrida por Leandro após ter sido visto pela última vez. O Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, que integrava a estrutura policial do Estado, passou a acompanhar permanentemente o caso. Relatórios internos destacavam que o desaparecimento de Leandro ocorria em um ambiente de grande preocupação social, pois outras famílias do litoral e da região metropolitana também registraram desaparecimentos de crianças no início da década de 1990. Essa conjuntura aumentou a pressão pública e institucional pela resolução dos casos, inclusive por parte de grandes veículos de imprensa nacionais, que passaram a noticiar amplamente a ausência de respostas definitivas. A investigação, entretanto, enfrentou dificuldades significativas, como a ausência de testemunhas que pudessem relatar movimentações suspeitas, inexistência de registros visuais da época e limitações tecnológicas para buscas e análises periciais. A falta de elementos concretos fez com que o inquérito permanecesse aberto por tempo indeterminado, sendo periodicamente revisado por novas equipes ao longo dos anos. Mesmo com a longevidade das investigações, o caso continuou presente nos sistemas oficiais de registro de desaparecidos, mantendo o nome de Leandro entre as ocorrências sem desfecho confirmadas pelo Estado. Essa condição perdurou por décadas e se tornaria especialmente relevante quando, muitos anos depois, novos elementos surgiriam para reavaliar parte do material coletado no início da investigação. A ossada localizada em janeiro de 1993, em uma área de mata na cidade de Guaratuba, tornou-se um dos elementos mais importantes da investigação. Na ocasião, policiais militares registraram a descoberta de restos ósseos junto a uma cueca infantil e a um par de chinelos. A família de Leandro reconheceu os objetos como semelhantes aos usados por ele, e esse reconhecimento foi encaminhado oficialmente às autoridades competentes. Contudo, o Instituto Médico Legal do Paraná, utilizando os recursos periciais disponíveis à época, concluiu que aqueles restos mortais pertenciam a uma pessoa do sexo feminino. Tal conclusão, registrada em laudos arquivados nos autos do inquérito, fez com que qualquer possibilidade de associação direta com o desaparecimento de Leandro fosse descartada.
O material foi então mantido sob guarda estatal e a investigação continuou sem uma linha conclusiva. Com o avanço científico nas décadas seguintes, especialmente na área de análise genética, a Polícia Científica do Estado do Paraná passou a revisitar antigos casos sem solução. Entre esses materiais estava exatamente a ossada encontrada em 1993. A retomada ocorreu dentro de um programa institucional que visava confrontar amostras biológicas antigas com bancos de dados atualizados e com familiares de desaparecidos. Durante essa reavaliação, peritos constataram que partes significativas dos restos mortais estavam preservadas o suficiente para permitir uma extração genética viável, algo que não era possível na década de 1990. Essa constatação abriu a possibilidade de realizar exames modernos de ácido desoxirribonucleico. A decisão foi encaminhada às autoridades superiores e autorizada dentro dos protocolos da Polícia Científica. Esse passo técnico representou uma mudança importante porque, pela primeira vez, existia a possibilidade real de determinar se o material correspondia ou não ao menino desaparecido. A partir daí, novas análises seriam conduzidas, iniciando um dos capítulos mais impactantes do caso. Com a autorização para novas análises, a Polícia Científica do Estado do Paraná iniciou um processo rigoroso de reexame da ossada encontrada em 1993. A metodologia empregada seguiu padrões contemporâneos de genética forense, permitindo extrações muito mais precisas do que as técnicas disponíveis no início da década de 1990. As amostras ósseas passaram por etapas de limpeza, descontaminação, pulverização e posterior amplificação genética. A equipe responsável registrou que, apesar da degradação natural causada pelo tempo e pelas condições ambientais do local onde o material foi encontrado, partes do tecido mineralizado estavam suficientemente conservadas para possibilitar a recuperação de fragmentos confiáveis de ácido desoxirribonucleico. Esses fragmentos foram então comparados com o material biológico fornecido por familiares diretos de Leandro, seguindo protocolos formais de custódia, cadeia de prova e confidencialidade. Os resultados, após diversas rodadas de confirmação interna, indicaram compatibilidade genética entre a ossada e os familiares do menino. As conclusões foram submetidas ao crivo técnico das chefias da Polícia Científica e posteriormente encaminhadas aos órgãos superiores da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. O parecer final confirmou oficialmente que os restos mortais correspondiam ao menino desaparecido. A divulgação do resultado foi feita pelo governo estadual apenas após a consolidação documental dos laudos, que incluíram anexos periciais, assinaturas de responsabilidade e registros de controle técnico. Fontes jornalísticas de grande circulação também noticiaram a conclusão após terem acesso às confirmações oficiais, reforçando a veracidade do achado. Esse avanço representou pela primeira vez em décadas uma resposta concreta sobre o destino de Leandro, encerrando uma das principais incertezas que acompanharam a família e a sociedade desde seu desaparecimento. A confirmação oficial da identidade da ossada provocou uma série de manifestações institucionais e familiares. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná divulgou nota reconhecendo que, depois de mais de 3 décadas, os exames modernos de ácido desoxirribonucleico permitiram solucionar um dos casos de desaparecimento infantil mais antigos registrados no Estado. A nota também ressaltou a importância dos programas de reavaliação de materiais periciais antigos, que possibilitam revisitar investigações antes limitadas pela tecnologia disponível. A Polícia Científica do Paraná, por sua vez, informou que os exames passaram por duplas e triplas verificações internas, procedimento obrigatório para laudos que envolvem restos mortais de desaparecidos. O órgão salientou que todo o processo respeitou protocolos internacionais de biologia forense e que a confirmação genética teve índice de confiabilidade compatível com padrões exigidos mundialmente.
A conclusão foi formalmente anexada ao inquérito, encerrando uma lacuna existente desde a década de 1990. A família de Leandro recebeu os resultados por intermédio das autoridades estaduais e de profissionais responsáveis pelo acompanhamento emocional de familiares de desaparecidos. Apesar do impacto emocional significativo, os familiares manifestaram que, pela primeira vez, receberam uma resposta concreta após tantos anos de incerteza. Declarações públicas de membros da família foram registradas por grandes veículos de imprensa, mencionando que, mesmo sendo doloroso, o resultado permitia um tipo de encerramento que até então não havia sido possível. A confirmação também reacendeu debates na sociedade e em instituições especializadas sobre a importância da preservação de evidências, da atualização permanente dos bancos de perfis genéticos e da reavaliação periódica de casos não solucionados. O caso passou a ser citado em discussões sobre aprimoramento de políticas públicas voltadas a desaparecimentos infantis, tanto no Estado quanto em âmbito nacional. A confirmação de que a ossada encontrada em 1993 pertencia a Leandro trouxe consequências diretas para a condução da investigação. Embora o inquérito original tivesse permanecido aberto por décadas, sem conclusão efetiva, a identificação oficial dos restos mortais motivou uma reavaliação estrutural dos caminhos percorridos pela polícia desde o desaparecimento. A Polícia Civil do Estado do Paraná revisitou documentos, depoimentos e informações colhidas à época para identificar eventuais inconsistências, lacunas ou pistas que não haviam sido plenamente exploradas devido às limitações tecnológicas e metodológicas do início da década de 1990. As autoridades passaram a examinar, com maior profundidade, o entorno geográfico do local onde a ossada foi encontrada, considerando distâncias, acessos e características ambientais do período. Relatórios oficiais destacaram que a região apresentava áreas de mata densa, trilhas pouco frequentadas e limitações de vigilância, fatores que poderiam explicar a dificuldade histórica para localizar indícios durante as primeiras buscas. Com a confirmação da identidade dos restos mortais, também surgiu a necessidade de reavaliar possíveis trajetórias do menino entre o local do desaparecimento e a área de mata onde seus restos foram encontrados. As autoridades consideraram possibilidades já registradas nos autos originais, como deslocamento sem supervisão, interação involuntária com terceiros ou outros eventos que não puderam ser comprovados naquele momento. A análise, no entanto, permaneceu cautelosa, pois nenhuma hipótese poderia ser confirmada com base nos elementos disponíveis. A reabertura de debates institucionais sobre o caso impulsionou discussões internas sobre a preservação e catalogação de evidências antigas, reforçando a importância dos bancos de perfis genéticos e dos protocolos de armazenamento de materiais biológicos. O caso passou a ser tratado como exemplo emblemático de como tecnologias modernas podem transformar investigações historicamente paralisadas. A confirmação de que a ossada encontrada em 1993 pertencia a Leandro trouxe consequências diretas para a condução da investigação. Embora o inquérito original tivesse permanecido aberto por décadas, sem conclusão efetiva, a identificação oficial dos restos mortais motivou uma reavaliação estrutural dos caminhos percorridos pela polícia desde o desaparecimento. A Polícia Civil do Estado do Paraná revisitou documentos, depoimentos e informações colhidas à época para identificar eventuais inconsistências, lacunas ou pistas que não haviam sido plenamente exploradas devido às limitações tecnológicas e metodológicas do início da década de 1990. As autoridades passaram a examinar, com maior profundidade, o entorno geográfico do local onde a ossada foi encontrada, considerando distâncias, acessos e características ambientais do período. Relatórios oficiais destacaram que a região apresentava áreas de mata densa, trilhas pouco frequentadas e limitações de vigilância, fatores que poderiam explicar a dificuldade histórica para localizar indícios durante as primeiras buscas.
Com a confirmação da identidade dos restos mortais, também surgiu a necessidade de reavaliar possíveis trajetórias do menino entre o local do desaparecimento e a área de mata, onde seus restos foram encontrados. As autoridades consideraram possibilidades já registradas nos autos originais, como deslocamento sem supervisão, interação involuntária com terceiros ou outros eventos que não puderam ser comprovados naquele momento. A análise, no entanto, permaneceu cautelosa, pois nenhuma hipótese poderia ser confirmada com base nos elementos disponíveis. A reabertura de debates institucionais sobre o caso impulsionou discussões internas sobre a preservação e catalogação de evidências antigas, reforçando a importância dos bancos de perfis genéticos e dos protocolos de armazenamento de materiais biológicos. O caso passou a ser tratado como exemplo emblemático de como tecnologias modernas podem transformar investigações historicamente paralisadas. A identificação oficial dos restos mortais de Leandro, após mais de 3 décadas de incerteza, gerou repercussões significativas nas políticas públicas voltadas ao enfrentamento de desaparecimentos infantis. Órgãos estaduais responsáveis por segurança, investigação e assistência social passaram a analisar o caso como um marco ilustrativo das dificuldades históricas enfrentadas no início da década de 1990, quando o país ainda não possuía sistemas integrados, protocolos unificados ou bancos de perfis genéticos amplos o suficiente para apoiar investigações de longo prazo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná incluiu o caso em debates internos sobre aprimoramento dos fluxos de atendimento a familiares de desaparecidos, destacando a necessidade de comunicação contínua entre setores policiais, unidades periciais e serviços de apoio psicossocial. Documentos institucionais passaram a ressaltar a importância de ações preventivas, treinamentos especializados e mecanismos de padronização de registros, garantindo que informações essenciais não se percam ao longo dos anos. O Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas e outras estruturas policiais utilizaram a história de Leandro como exemplo para reforçar a imprescindibilidade de preservar materiais biológicos, objetos encontrados em áreas de busca e todo tipo de vestígio que possa ser reavaliado futuramente. A possibilidade de reexaminar evidências antigas por meio de ferramentas modernas de genética tornou-se argumento central para defender investimentos contínuos na ampliação dos bancos de perfis, no armazenamento seguro de evidências e na digitalização de arquivos históricos. Além do âmbito institucional, organizações da sociedade civil que atuam na busca por desaparecidos passaram a citar o caso em campanhas de conscientização. A narrativa enfatiza que avanços tecnológicos podem trazer respostas mesmo após longos períodos, desde que o Estado mantenha procedimentos rigorosos de preservação, documentação e transparência. Desde o desaparecimento de Leandro, a imprensa exerceu papel fundamental na divulgação de informações oficiais e na manutenção do caso na esfera pública. Nos primeiros anos da década de 1990, jornais, emissoras de televisão e rádios noticiaram intensamente a busca pelo menino, reproduzindo comunicados emitidos pela Polícia Civil do Estado do Paraná e pela Secretaria de Segurança Pública. A cobertura ressaltava a angústia da família, as diligências policiais e as dificuldades enfrentadas pelas equipes de investigação daquela época, marcada por limitações tecnológicas e pela ausência de sistemas integrados de registro de desaparecidos. Com o passar dos anos, e na ausência de respostas definitivas, o caso passou a ser retomado periodicamente pela mídia em datas simbólicas, em reportagens sobre desaparecimentos infantis e em matérias sobre casos sem solução. Grandes veículos de comunicação apresentaram análises baseadas em documentos oficiais, entrevistas com autoridades e depoimentos de familiares, preservando o cuidado de evitar especulações e de focar em fatos confirmados.
Esse acompanhamento intermitente colaborou para manter o nome de Leandro presente no debate público, mesmo quando a investigação parecia paralisada. A partir de avanços científicos, especialmente na área de genética forense, a imprensa voltou a destacar o caso de maneira mais intensa. Reportagens recentes explicaram detalhadamente como materiais antigos foram reanalisados pela Polícia Científica do Estado do Paraná e como procedimentos modernos de extração e comparação de ácido desoxirribonucleico possibilitaram a identificação dos restos mortais encontrados décadas antes. A veiculação dessas informações, sempre baseada em documentos oficiais, contribuiu para esclarecer à população que a conclusão do caso ocorreu graças ao rigor técnico das instituições estaduais. O trabalho da mídia também desempenhou função social ao contextualizar a relevância do caso para políticas públicas, evidenciando a necessidade de investimentos contínuos em tecnologia, preservação de evidências e apoio a famílias de desaparecidos. Dessa forma, o caso de Leandro tornou-se não apenas uma notícia, mas um exemplo da importância de transparência, memória institucional e responsabilidade pública. A trajetória do caso de Leandro, marcada por décadas de silêncio investigativo, produziu um impacto humano profundo que transcende os documentos oficiais. A família viveu um longo período de espera, sustentado pela esperança de que novas informações pudessem emergir a qualquer momento. Esse sentimento, relatado repetidamente em entrevistas concedidas a grandes veículos de imprensa, revela a dimensão emocional que acompanha casos de desaparecimento infantil, especialmente aqueles que permanecem sem respostas por tantos anos. Profissionais que atuam no acompanhamento de familiares de desaparecidos ressaltam que a ausência de um desfecho concreto tende a gerar um ciclo contínuo de expectativa, sofrimento e busca. No caso de Leandro, essa realidade se estendeu por mais de 3 décadas, influenciando a rotina, as relações familiares e até mesmo a memória coletiva da comunidade onde o desaparecimento ocorreu. A confirmação oficial da identidade dos restos mortais, embora dolorosa, permitiu à família encerrar uma etapa que havia se tornado indefinida ao longo do tempo. A população de Guaratuba e de outras regiões do estado também manteve o caso vivo em sua memória coletiva. Comunidades locais relembraram o desaparecimento em datas simbólicas, e muitos moradores que acompanharam a busca original afirmaram em reportagens que a história tornou-se parte da identidade local, um marco que uniu sentimentos de solidariedade, preocupação e comoção. O legado emocional desse caso também gerou reflexões mais amplas sobre o papel do Estado na proteção de crianças e adolescentes e sobre a responsabilidade social compartilhada em situações de desaparecimento. A história de Leandro passou a ser utilizada como referência em campanhas educativas, debates públicos e iniciativas de conscientização sobre prevenção, registro imediato e acompanhamento sistemático de casos semelhantes. A profundidade humana dessa trajetória demonstra que, além das análises técnicas e dos procedimentos investigativos, cada desaparecimento envolve vidas, histórias, afetos e comunidades inteiras que carregam a marca do acontecimento. A confirmação oficial da identidade dos restos mortais de Leandro marcou o encerramento de um dos casos de desaparecimento infantil mais longos registrados no estado do Paraná. Após mais de 3 décadas de incertezas, a junção de avanços científicos, revisão de materiais antigos e comprometimento institucional permitiu que a investigação alcançasse um desfecho que por muitos anos parecia inalcançável. A Polícia Civil, a Polícia Científica e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná concluíram formalmente o inquérito, registrando nos autos que a identificação foi obtida por meio de métodos modernos de análise genética, inexistentes na época do desaparecimento. Esse encerramento também assumiu um significado histórico. O caso tornou-se exemplo emblemático de como investigações iniciadas em períodos de limitações tecnológicas podem ser profundamente transformadas por revisões sistemáticas
e reanálises científicas conduzidas décadas depois. Instituições estaduais passaram a citar o caso em seminários, relatórios e debates internos como um marco importante que reforça a necessidade de preservação rigorosa de evidências, manutenção de arquivos investigativos, digitalização de documentos e continuidade de programas de reavaliação de materiais armazenados. No âmbito social, o encerramento reacendeu reflexões sobre o papel do Estado na proteção da infância e sobre a importância de políticas públicas voltadas para desaparecimentos. Órgãos oficiais destacaram que o caso de Leandro demonstrou a urgência de investimentos permanentes em tecnologia forense, integração entre bancos de dados e atendimento especializado às famílias, garantindo que nenhum caso seja esquecido com o passar do tempo. A história de Leandro permanece como referência de memória coletiva, aprendizado institucional e compromisso com a verdade. Seu desfecho, ainda que tardio, representa a importância de persistir na busca por respostas, reafirmando que cada desaparecimento merece investigação profunda, contínua e sensível ao impacto humano que produz.